E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à anatomia, essa playlist aí que estamos fazendo sobre anatomia completa. Por isso, galera, convido você agora a se inscrever no canal para participar aqui da nossa comunidade no YouTube. E é fácil, só clicar nesse botãozinho vermelhinho aí que fica embaixo do vídeo, você clicando em inscrever-se, já faz aqui a parte da nossa comunidade e claro, segunda a sexta temos vídeos novos aqui sem falta. E vamos ao que interessa, hoje vamos falar de forma completa sobre o sistema reprodutor masculino e feminino. Vamos lá! Bom pessoal, sistema reprodutor masculino, o que a gente pode falar? Bom, ele tem o órgão de cópula que é o pênis. Abaixo vemos ali a bolsa escrotal que contém os testículos. E ainda tem também os ductos deferentes interiormente e ainda a glândula seminal, que nós vamos destacar tudo aqui. Começando com os testículos que estão onde? Na bolsa escrotal. Essa bolsa escrotal que não é só uma pele, são várias camadas. Como a gente vê aqui, tem a pele, tem uma tela subcutânea, tem uma face espermática externa, um músculo cremastérico, uma face espermática interna, depois tem uma túnica parietal vaginal e ainda uma túnica visceral vaginal. Então veja como não é só uma pelezinha, são várias camadas e é bom você saber, porque pode cair no seu exame. Não, vai cair, porque esses detalhes sempre caem. E ainda existe uma túnica albugínea que vai estar se relacionando com esses testículos. Agora, falando do testículo em si, nós vemos que ele vai possuir o quê? Lóbulos, que é onde se produzem esses espermatozoides. Ainda existem os septos que separam esses lóbulos. E o testículo ele se comunica com o epidídimo por meio de dúctulos eferentes, que vão possibilitar o transporte do espermatozoide para esse epidídimo. Epidídimo que possui suas partes, a cabeça, o corpo e a cauda, que depois se termina e se continua com o ducto deferente. Belezinha? Nessa outra imagem a gente vê melhor, os lóbulos e os septos. Tranquilinho? E claramente, que se continua com o ducto eferente, depois com o epidídimo e depois o ducto eferente. Bom, todo órgão tem que ter o quê? Sangue arterial. E aqui não é diferente. Nós vamos ter aqui as artérias testiculares direita e esquerda, que são advindas da aorta. Vai ser o suprimento arterial. Já a drenagem, ela vem também pela veia testicular, direita e esquerda. Porém, existe uma diferença anatômica. A direita, ela vai drenar direto para a veia cava. E a esquerda drena para a veia renal esquerda. Então, existe essa diferença anatômica. Já a inervação, como nós vemos aqui, vão ter vários ramos, mas tem o plexo testicular que possibilita esse processo de inervação. Então nós vemos o quê? Testículo, ducto eferente, epidídimo, isso continua com o ducto eferente. Esse ducto eferente faz o que? Uma volta, ele sai do funículo espermático, ascende lá para a região pélvica e vai póstero inferior da bexiga e vai se relacionar com uma glândula que a gente vai ver daqui a pouco, que é a glândula seminal. E eles se unem e vão desembocar o conteúdo dos espermatozoides lá na uretra prostática, por meio do ducto ejaculatório, que a gente vai ver daqui a pouco. Belezinha? Então, guarda essa informação. Ele faz essa voltinha, esse ducto eferente, e vai se unir lá, finalzinho, com essa glândula seminal. E existe também irrigação. Ela vem da artéria testicular, porém, vai soltar alguns raminhos ali, como os ramos do ducto deferente. Beleza? E tem também a drenagem. Drenagem venosa vem da veia vesical. Belezinha? E a inervação basicamente vai vir de nervos desse funículo espermático. Então, nós vimos o quê? Testículo e ducto eferente. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa glândula seminal, que é onde se une com esse ducto. Bom, pessoal, essa glândula seminal, como nós podemos ver nessa imagem, basicamente ela está o quê? Posterior à bexiga urinária.
e ela vai receber o quê? O ducto deferente, que vai se unir com ela e vai desembocar o conteúdo lá, ó, na uretra prostática por meio do ducto ejaculatório. Lembrando que essa glândula seminal, ela não está ali à toa. Ela produz um líquido que possibilita o quê? O movimento, o transporte desse espermatozoide no processo da ejaculação. Então veja, vem o ducto eferente lá dos testículos, que traz o espermatozoide e se une com essa glândula que libera esse líquido e possibilita o quê? Uma maior possibilidade de fecundação no caso da cópula. Por quê? Porque possibilita uma maior agilidade e movimentação desse espermatozoide. Então lembre, a glândula seminal, ela tem importante função no processo de movimentação do espermatozoide. Já o processo de vascularização, nós vamos ter a artéria, que é a vesical inferior, e a drenagem venosa, ela vai ocorrer posteriormente lá, né, de vários ramos para a ilíaca interna. Belezinha? Então falamos o quê? Testículo, ducto deferente e glândula seminal. E essa glândula seminal se une com o ducto deferente, depositando esse conteúdo ejaculatório aonde? Nessa próstata. Essa próstata que nós vemos aqui, que ela possui a sua uretra prostática, e ela está meio posterior, na verdade, dessa bexiga também, e próxima ao reto. Por isso que o dig-dig, o toque retal, é possível examinar essa próstata pela proximidade do reto com a próstata, no caso masculino. Belezinha? E claro, essa próstata, ela possui o ducto ejaculatório, que é basicamente por onde passa o conteúdo do ducto deferente com a vesícula seminal, que vai depositar esse conteúdo aonde? Na uretra prostática, para depois ser exteriorizado do corpo. Belezinha? E claro, essa próstata também possui ali suas partes, como a anterior, média e essa parte aí posterior ou inferior posterior. E a parte da inervação, vascularização? Primeiro, as artérias. A artéria vesical superior vai estar irrigando essa próstata. Mas não só ela, nós vamos ter o plexo, no caso aí da drenagem, o plexo vesical, que vai drenar esse conteúdo sanguíneo dessa próstata. E a inervação são vários ramos, mas a gente destaca aí principalmente o hipogástrico, belezinha? Então falamos testículo, ducto deferente, vesícula seminal, próstata, e agora falta falar do órgão de cópula, que é o pênis. O pênis que exteriormente a gente vê o quê? O corpo do pênis, a glande, que muitos falam a cabeça do pênis, que é onde possui o quê? O ósseo externo da uretra, por onde sai o conteúdo ejaculatório e a urina também, né? Meio que compartilhado ali a parte urinária com a reprodutora, no caso masculino. E a gente vê ainda o quê? Ali, né, o frênulo do prepúcio. O prepúcio, que é uma pelezinha que recobre essa glande. E esse pênis, ele possui também várias camadinhas. Tem a pele, ele possui a tela subcutânea e ainda existe a face de Buck, que é mais interior, meio profundo ali. Mas ainda a gente pode destacar que existe uma túnica albugínea também que envolve esse pênis, exatamente na região dos corpos, o corpo cavernoso e o esponjoso. O cavernoso que meio que envolve o esponjoso, que possui a uretra prostática. Ou melhor, a uretra, não só, né, a prostática na próstata, a uretra peniana, né, que vai exteriorizar ali tanto conteúdo ejaculatório como também conteúdo urinário. Tranquilo? Então tem esse corpo cavernoso que envolve o esponjoso. Uma dica, caverna, você entra dentro dela. Então, o corpo cavernoso recebe algo que vai entrar ali nesse corpo cavernoso, que é o esponjoso. E claro, pessoal, esquecendo da glândula ali bulbo-uretral, que basicamente também libera um conteúdo para lubrificar a uretra, no caso ali, meio que seria um líquido pré-ejaculatório, meio que lubrificando a uretra para a passagem desse espermatozoide. Quanto à irrigação do pênis, a gente fala que existe várias artérias. Tem a dorsal, profunda, superficial desse pênis, facilitando, né, a irrigação. Já a drenagem são nomes parecidos, tem a dorsal, a veia dorsal do pênis, profunda, tem superficial, que também fazem um processo contrário, né? Faz a drenagem.
O processo de inervação a gente vê que são vários ramos, a gente destaca aí principalmente o nervo pudendo. Então, pessoal, com esse vídeo a gente fez um pequeno resumo sobre o sistema reprodutor masculino. Bom, pessoal, anatomia do sistema reprodutor feminino. Bom, nós vamos ter do masculino e temos do feminino. Hoje vamos falar das mulheres. O que a gente pode falar do sistema feminino? Olha aí na tela, primeiro a anatomia externa, que praticamente todo ser humano sabe, né, pessoal? Mas aqui vamos detalhar a fundo da anatomia. Lembrando que aqui não tem referência nenhuma para o lado sexual, né? É bom deixar isso claro. Foco aqui, anatomia. Beleza? Foco de estudo. Então, olha lá. O que a gente observa aqui? O monte de Vênus, né? A parte ali superior nessa imagem. Logo seguimos com o quê? Com o clítoris. E aí o lábio maior, os lábios menores. E aí a parte mais interna, né? Até mesmo envolvendo o clítoris. Logo abaixo ali a gente vê o meato externo dessa uretra, por onde vai sair a urina. E ainda temos ali a região vaginal, né? A parte externa, a abertura do canal vaginal, que é a parte reprodutora feminina. Tranquilinho? E claro, ainda temos a região do períneo e abaixo o ânus. Então, essa é a parte externa. Então, pessoal, depois dessa parte externa, se a gente pegar essa parte reprodutora, que seria aí já a parte, né, da vagina, entrando no canal vaginal, nós vamos ver exatamente o canal vaginal, que vai se terminar aonde? No útero, né? A parte do útero ali e a continuação internamente com as tubas uterinas e quem? O ovário, né? O ovário dessa mulher. Então, tem os dois ovários e as duas tubas uterinas, isso numa porção interna da anatomia feminina. Beleza? Agora, se a gente pegar essa estrutura que a gente está vendo aqui, olhando numa parte superior, já dentro ali da pelve, o que a gente observa? A gente vê exatamente a bexiga à frente, bexiga urinária, o útero meio que dorso, né, fletido ali, deitado sobre a bexiga, e atrás estaria o reto. E claro, nas laterais a gente vai encontrar o quê? Vamos encontrar os ovários, né, os dois ovários com as suas tubas uterinas. Bom, pessoal, além de tudo isso, nós temos que lembrar que existe uma regiãozinha que é importante, que a gente chama de espaço ou escavação, que fica entre o útero e o reto. Existe também uma escavação entre a bexiga e esse útero. A gente vai ver daqui a pouco. Mas destacando essa escavação entre o reto e a bexiga, entre o reto e o útero, nós destacamos essa escavação que a gente chama de fundo de saco de Douglas, né? Que é basicamente uma estrutura que fica, né, entre esse útero e esse reto. É importante destacar isso, porque pode cair no seu exame. Beleza? Agora, falamos a parte geral, né? Falamos a parte externa, falamos ali vagina, útero, ovário, tubas uterinas. Agora vamos falar especificamente de cada estruturazinha, começando com o ovário. Bom, pessoal, o que a gente pode falar do ovário? Primeiro de tudo, né? Ali é a parte que ocorre a ovulação, libera o óvulo para ser fecundado. E a gente pode destacar anatomicamente que ele possui estruturas que vão sustentar ele ali naquela posição em que ele está, que são os ligamentos. Ele tem um ligamento útero-ovárico, né? E tem um ligamento suspensor do ovário, que basicamente é uma terminação, tem uma prolongação ali do ilho-pessoas, o músculo ilho-pessoas. Tranquilinho? Então veja, ele tem esses ligamentos. Além também do mesovário, mesosalpíngeo, né? Por onde basicamente vai chegar algumas artérias, alguns vasos ali para a nutrição dessa estrutura fundamental para a reprodução feminina e a reprodução humana também. Tranquilo? Então veja, nós temos esse ovário sendo sustentado e por isso ele está nessa posição. E claro, existe ali o ligamento largo
né? Ou essa porção aí que você vê meio proeminente, esse ligamento largo do útero também dá certo apoio, né, a esse ovário que está aí. Mas o meso-ovário, né, essa porção, é o principal com os ligamentos que a gente consegue observar, até porque esse mesovário é por onde chega vasos, saem estruturas que vão estar, né, tendo interação com esse ovário. E pessoal, quanto à irrigação, né, tudo que é do corpo humano tem que chegar à artéria. Quem que vai irrigar esse nosso ovário, né, o ovário da mulher? Vai ser a artéria ovárica, que sai direto da aorta abdominal. Tanto a direita e a esquerda vão percorrer até chegar aos ovários e vão nutrir essa estrutura que é da reprodução feminina. Já quando a gente fala do processo de drenagem, o que vai acontecer? Na drenagem desse ovário, nós vamos ter as veias ováricas, porém existe uma diferença anatômica. Como a gente vê na imagem, a veia, que é ovárica do lado direito, ela drena direto para a veia cava. Já a veia esquerda, no caso ovárica, ela drena para a veia renal esquerda. Então existe essa diferenciação anatômica da drenagem venosa. Agora, a gente tem que destacar ainda a inervação. A inervação a gente vê que vamos ter aí plexos. Plexo aórtico, plexo hipogástrico superior e inferior, plexo ovárico, que vão dar fibras nervosas para ter um estímulo sobre esses ovários. Tranquilinho? Então, a gente falou de ovário. Vamos dar prosseguimento. E agora, o que a gente pode falar? Falamos do ovário, vamos falar de uma estrutura meio vizinha a ela, que seria a tuba uterina, que possui suas partes, como a gente vê na imagem. Tem a parte uterina, tem a sua parte do istmo, tem a parte da ampola e a parte das fímbrias, que você vê aí na imagem, que é meio preguiado, né? Isso possibilita uma facilidade no processo de fecundação. Belezinha? Então veja, tem essas partes da tuba uterina e essa proximidade com o ovário, né? Até porque vai facilitar o processo do óvulo ter o contato posterior ali com o espermatozoide. Agora, também temos a irrigação. Quem que vai estar irrigando? Que vasos vão participar ali? São vasos que vão vir principalmente da artéria uterina e artéria ovárica. A gente chama de ramos tubáricos, né? Já que é tuba uterina, ramos tubáricos provenientes, é essa palavra mesmo, provenientes dessas nossas artérias ovárica e a nossa uterina. Agora, existe ainda a inervação. A inervação é meio parecida. Vamos ter o plexo aórtico, vamos ter a presença do plexo hipogástrico e também do nosso nervo vago. E agora, pessoal, vamos falar do que é muito comum, a anatomia do útero. O que a gente pode falar? Primeiro, que o útero ele se relaciona com algumas estruturas na pelve, como a gente já falou. À frente está a bexiga, nas laterais vai estar quem? O ovário e as tubas uterinas. Vamos ter posterior o quê? O reto, que inclusive tem aquela escavação, lembra do fundo do saco de Douglas? Pois é, então ele tem essa estrutura e também tem uma escavação que fica entre o útero e a bexiga, que a gente chama de vesículo-uterina ou escavação vesículo-uterina. Beleza? Então temos essas estruturas aí se relacionando com o útero. Lembrando que esse útero, como nós observamos aqui, né, também podemos ver relações aí com as continuações das tubas uterinas, com os ovários, temos o mesovário, temos o ligamento largo, por onde chegam estruturas e saem estruturas dessa região do útero, levando sangue, por exemplo, para a irrigação dessa estrutura uterina. E claro, existem ligamentos. Esse útero não vai ficar solto ali dentro da mulher. Tem que ter ligamentos para sustentação. E a gente destaca os principais. O ligamento redondo, que está nessa porção mais superior. E existem outros, como esse ligamento largo mesmo, que dá certa sustentação a essa estrutura uterina. E claro, pessoal, além desses ligamentos, o redondo superiormente,
desse ligamento largo que a gente vê que é bem proeminente, né? Parece até um pouquinho ali aquela estrutura que a gente viu do mesovário, né? Mas ali chega estruturas para irrigação, por exemplo, desse útero. Além do ligamento largo, do ligamento redondo, temos o ligamento cardial, né? Essa porção meio lateral de ambos os lados, e o ligamento útero-sacro, né? Nessa porção mais inferior. Tudo isso para quê? Para o útero não cair, né? A mulher vai fazer seu exercício, vai caminhar, o útero se mantém na sua posição devido a esses ligamentos. Agora, existe a irrigação. Olha a bagunça! Quantos vasos tem aí nesse útero? Mas é fácil. O que acontece? Nós vamos ter 3 vasos principais. Eu quero facilitar a sua vida. Nós vamos ter o vaso uterino, vamos ter pudenda interna participando aí, vamos ter também ovárico, vaginal, todas essas artérias que vão chegar até esse útero e vão fazer ali, né, toda essa anastomose, vão formar ali, né, um emaranhado de vasos sobre esse útero, possibilitando a sua irrigação. Beleza? Então guarda isso que é importante. Agora vamos dar uma olhadinha na inervação do útero. Pessoal, quando a gente fala referente à inervação, nós vamos ter presença aí do esplâncnico, vamos ter presença sacral, pudenda, vamos ter vários ramos oriundos de plexos para inervar toda essa estrutura uterina, com influências inclusive do sistema simpático e parasimpático, sistema autônomo. Belezinha? Então guarda isso. Então, pessoal, com isso finalizamos mais um aulão referente ao sistema reprodutor e à anatomia. Espero ter te ajudado e convido você a se inscrever no canal para, claro, sempre receber mais conteúdos. Lembrando, segunda a sexta temos vídeos novos aqui para você. Desejo bons estudos e até a próxima.